dia! Boa quinta-feira! E nós hoje temos mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai conversar de algo que a gente já trabalhou e já conversou lá na nossa sala de aula. Lembra que a gente falou sobre probabilidade? Será que a gente falou de probabilidade? Não, prof, a gente não falou de probabilidade. Do que a gente falou então, que é parecido com probabilidade? A gente falou sobre possibilidades. Muito bem, a gente falou sobre possibilidades. Mas probabilidade e possibilidades não são iguais? Qual é a diferença de possibilidades que a gente já estudou na nossa sala de aula e de probabilidade que a gente vai estudar hoje? Qual é? Então, gente, possibilidades que a gente estudou lá na nossa sala de aula é a quantidade de que algo pode acontecer. Qual é a possibilidade de combinação de roupas? Lembra que a gente fazia isso lá na sala de aula? Eu tenho uma camisa amarela de uniforme e eu tenho a bermuda de uniforme e a calça de uniforme. Quantas mudanças, quantos trajes eu consigo fazer com essas 3 peças de roupa? Eu posso fazer quantas possibilidades dá pra fazer? Lembra que a gente tinha que fazer a multiplicação? Então eu posso calcular quantas possibilidades de roupa eu posso vestir, né? Quantas possibilidades desse traje eu consigo fazer. Mas probabilidade é algo que não é certo. Qual é a probabilidade de eu usar este look amanhã? Então eu sei que eu consigo fazer 3 looks com essas peças de roupa. Mas qual é a probabilidade de eu usar estes 2 aqui amanhã? Então a probabilidade, ela nunca é certa, ela nunca é certeira. Existe a probabilidade de eu acertar. Por exemplo, os sexos dos bebês. Lembra que a gente falou disso? Qual é a probabilidade de um bebê ser menino ou menina? Lembra que a gente falou que é 50%? Porque tem 50% de chance de ser menino e 50% de chance de ser menina. Então, isso é probabilidade. Possibilidades é algo certo. Dá pra fazer tantos trajes, tantos looks. Mas a probabilidade de eu usar esse aqui hoje ou de eu usar esse aqui amanhã é outra coisa. A gente vai fazer agora no nosso livro de matemática atividades com os dados. Lembra que a gente também brincou com os dados na nossa sala de aula? Olha aí umas fotinhos para vocês. Quem são esses? Quem estão brincando de dados, possibilidades e probabilidade? Vocês. E a prof não vê a hora da gente voltar para nossa sala de aula. Mas enquanto isso ainda não acontece, vamos continuar estudando. Então, no nosso livro, na página 42, ele vai começar falando sobre a probabilidade, né? Ele vai mostrar para vocês que a gente vai começar falando disso e pensando em probabilidades, que a gente vai poder mostrar probabilidades em porcentagens e também em frações. Na página 43, ele vai trazer a história do João, que foi num parque de diversões com seus pais e lá tinha uma brincadeira muito legal que todo mundo que jogasse ia ganhar. Eles tinham que jogar os dados e dependendo da soma que desse o número dos 2 dados que ele jogasse, ele ia poder ganhar um prêmio. Observe aqui. Observe esses prêmios, observem o anúncio. Vocês estão vendo que quem tirasse a soma, né, quem tirasse o resultado 2 ou 12, ia poder ganhar aqueles ursos. Se fosse 13 ou 11, aqueles. Se fosse 4 ou 10, esses aqui. Se fosse 5 ou 6, esses. Se fosse 6 e 8, esses aqui. E se tirasse 7, se a soma desse 7, vocês tinham que jogar de novo. Mas observe, todos os ursinhos têm o mesmo tamanho? Não, eles estão diferentes. A primeira fileira, os ursinhos são maiores. E depois, conforme eles vão descendo, eles vão ficando menor. Mas por que será que os bichinhos vão diminuindo? Por que se eu tiro 2, eu vou ganhar um grande? Mas se eu tirar um 6 ou um 8, eu vou tirar um bem pequenininho. Por que será? Como que eles dividiram isso? Será que eles escolheram aleatoriamente? Ou será que teve um motivo para eles escolherem quando dar o boneco grande e quando darem o pequeno? Olha lá, João tá querendo muito pegar o gatinho grande. Será que ele consegue pegar o gatinho grande? Olha só os dados dele, olha o que ele jogou, olha o que aconteceu. Será que ele conseguiu?
Vocês vão responder aqui na página 43. Na página 44, vai ter uma tabelinha sobre a soma. Nós vamos fazer somas de dados, imaginando que nós estamos lá jogando e para nós tentar entender o porquê dos tamanhos serem diferentes. Por que quando eu tiro 2 eu ganho um grandão e por que se eu tiro um 6 ou um 8 eu vou ganhar um pequenininho? Nós vamos tentar entender essa diferença. E para isso vocês vão preencher essa tabela, vão completar essa tabela. Vocês vão fazer todas as possibilidades de resultados dos dados. Se vocês tivessem os dois dados na mão, quais seriam as possibilidades de resultados? Vocês vão completar. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. E vocês vão completar todo o 4, tá? Completem aí. E aí vocês vão respondendo. Quantas adições deu? Quantos resultados deu? Contem e coloquem ali. Que aí vocês já sabem, né? Vocês vão só contar, dá 36 resultados. Aí depois fala, quantas somas diferentes aparecem no quadro? Vocês vão contar agora só as diferentes. Os números repetidos vocês não contam. Veja quantas diferentes dá e coloquem ali. Aí depois, vocês vão falar, vão completar esse outro quadrinho aqui embaixo, dizendo assim, ó. Quantas vezes cada soma aparece? Quantas vezes apareceu o resultado 2? Coloca lá embaixo. Quantas vezes apareceu o resultado 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Coloquem ali. Aí ele vai perguntar para vocês. Qual é a sequência que se formou na terceira linha daquele quadrado? Vão lá e olhem. Formou o quê? Formou a sequência numérica. Formou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele vai continuar perguntando para vocês. Lá na questão ele pergunta, quantas vezes aparece a soma, o resultado 2 e o resultado 12? Uma vez só. Somente há uma probabilidade, olha só, somente há uma probabilidade de cair o número 2 ou o número 12. Por isso que é os bonecos grandes, porque é mais difícil. Tá, mas os bonecos bem pequenininhos, que são o 8 e o 12. Quantas vezes, quantas probabilidades, qual é a probabilidade de eu conseguir o 8 e o 12? Olha lá no quadrinho que vocês responderam. Eu tenho 5 chances, são 5 alternativas de ganhar com o 8 e o 6 também são 5. Por isso que a probabilidade de eu tirar um 8 e um 6 é muito maior do que eu tirar o 2 ou o 12. Conseguiram compreender por que a diferença dos bonequinhos? Por que a diferença do tamanho dos bonequinhos? Então, as nossas atividades hoje são pensando nisso, de vocês ver a diferença das possibilidades e da probabilidade. Possibilidades são todas as chances que vai acontecer, todas as possibilidades possíveis de alguma coisa. A probabilidade é qual é a probabilidade de isso acontecer ou daquilo acontecer. Então, a probabilidade não é algo certo. E vocês vão continuar respondendo as perguntinhas da página 44. Na página 45, também vai falar sobre ainda o parque de diversão, sobre a Alzira, que também estava no parque de diversão, e ela também queria um boneco. E aí ela vai falar quais as chances que ela tinha, qual a probabilidade que ela tinha de acertar, qual a probabilidade que ela tinha de conseguir o bonequinho que ela queria. Então, vocês vão analisar a pergunta, vão lá olhar nos gráficos, né, nas tabelas e vão responder se ela tem probabilidade alta, probabilidade baixa de conseguir o boneco que ela quer, tá? Respondam com atenção também a página 45. Na página 46 e 47, tá, que a gente vai fazer, ele vai mudar um pouquinho a tabela. Lembra que vocês fizeram a tabela lá na página 44 de adição, de soma. Aqui vocês vão fazer de multiplicação. É a mesma coisa, só que como se vocês tivessem pego os dados, em vez do resultado ser a soma dos dois dados, vai ser a multiplicação. Tem duas amigas conversando, a Alana e a Michelle, e elas estão falando sobre a multiplicação. Elas nem estão chutando e adivinhando qual o resultado que vai dar. Elas estão chutando se vai ser ímpar ou se vai ser par.
A maioria dos números vai dar ímpar ou vai dar par? E vocês vão descobrir. Vocês vão completar essa tabela, mas agora com multiplicação. Então, presta atenção que vocês vão multiplicar. Vocês vão multiplicar e vocês vão responder essas perguntas, tá? Lembrando sempre que quando ele pede fração, como que vocês vão representar isso na fração? Se eu tenho 36 resultados, como a prof já tinha falado para vocês, as possibilidades, o total de possibilidades são 36 possibilidades. Mas eu tenho uma chance de ganhar o gatinho grande. Eu tenho uma chance de ganhar, eu tenho uma chance da soma ser o número 2. Então, quer dizer que eu vou ter 36 avos. 36 resultados, mas a probabilidade de eu ganhar é só 2. Porque eu posso ganhar ou com 2 ou com 12. Agora, se eu perguntar qual é a probabilidade de eu acertar a soma 12, só 12, não 2, só o 12. Então, é 36 avos, porque 12 só vai cair uma vez. E então, 36 avos, que é o total de possibilidades. Na multiplicação é a mesma coisa, vai dar igual 36 resultados. Agora, ele vai perguntar para vocês qual a probabilidade de sair mais números pares ou números ímpares. Qual a probabilidade de números ímpares? Vocês vão ter que somar quantos ímpares deu e colocar. Quantos números pares e colocar. Então, não esqueçam da representação de frações. Ai, prof, como é que faz? Lembrem-se, o número de baixo é sempre o total das possibilidades. E o de cima é a parte que vocês estão representando. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essas possibilidades e essas probabilidades. E para treinar, vocês vão lá na página 44 e 45 do CA e também vão fazer atividades sobre probabilidades e possibilidades de dados, tá? Lembre que sempre que ele pede para vocês fazerem com um colega, a gente não vai conseguir fazer. Então, faça sozinho, faça com o pai, faça com a mãe, faça com o irmão que estiver aí com vocês. E qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para a prof. Um beijo e até amanhã!